Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui chegando mais uma vez e hoje, quinta-feira, dia 22 de julho de 2021, nossa noite de fazermos reflexões a respeito da obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles. Então agradecemos a companhia, Laura, Tânia, Ivete, Cláudia, que já estão conosco nesse instante, a gente agradece muito, Yara, todos que estão conosco, muito obrigada pela companhia, Ana Maria, é sempre para nós um motivo de muita alegria. Isabel, Ivete, vamos à nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos e fazemos as nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que os bons amigos espirituais não nos faltem, e em nome de Jesus estejam junto de nós, nos intuindo, nos inspirando, fortalecendo a nossa fé, iluminando as nossas consciências para que possamos fazer escolhas mais felizes ao nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, Rosângela, Dilza, Marcelo, sejam todos bem-vindos, Edna, seu Antônio, haja paz junto de nós, porque assim estaremos, graças a Deus, caminhando com mais alegria, com mais disposição. Hoje a nossa reflexão do livro Vidas Vazias é do capítulo 6, Convivência. Nós chegamos até a iniciar essas reflexões a semana passada, mas foi apenas o início do capítulo e tivemos que deixar para continuar hoje. Boa noite, Cidinha, Sandra, Mauro, sejam todos bem-vindos, sempre motivo de festa. Nesse capítulo Convivência, Joana de Ângeles começou primeiramente falando da convivência social, que é o nosso relacionamento no mundo. E dessa convivência social, ela nos falava a respeito da vida na Terra, dizendo que a convivência na Terra não é muito fácil, que ela implica em muitos desafios. Conseguir conviver com outras pessoas torna-se algo bastante complicado para nós, né? São desafios, porque cada pessoa é uma pessoa, cada uma tem um grau de maturidade. Então, ela chamava a nossa atenção por isso. Não podemos exigir que as pessoas sejam exatamente como nós somos ou gostaríamos que elas fossem. As emoções são sentidas de forma diferente, aquilo que toca o coração de um não toca o coração de outro, aquilo que desperta a consciência de um não desperta a consciência de outro. Então assim, ela analisava as pessoas do modo geral, justificando a sua afirmativa que não é tão fácil conviver, que conviver é uma arte, né? Viver com o outro é uma arte. Então vamos ainda boa noite ao Gil, a Lena, que estão chegando. Eu acho que eu não falei boa noite para a Cidinha. Sejam bem-vindos. E continuando, Joana dizia que é indispensável para uma boa convivência, indispensável a compreensão, nos dizia ela, de que o interesse de conviver é constituído deve ser constituído de qualquer sentimento que transpire que abuso e exploração, que não entre isso, que não seja esse o nosso interesse na convivência com as outras pessoas. Porque sim, existem muitas convivências que são baseadas em interesse, né? De alguma forma aproveitar-se de uma situação. Então que não deveria ser isso o nosso comportamento. E ela tem na sequência um ponto interessante de reflexão. Ela fala que atraídos ou recusados uns pelos outros, os indivíduos tornam-se simpáticos ou não pelas ondas vibratórias que atraem ou os repelem, favorecendo a aproximação ou afastamento responsável pelas reações afetivas decorrentes desse comportamento. Então veja, atraídos ou recusados uns pelos outros.
Nem sempre atraímos a todas as pessoas e nem sempre nos sentimos atraídos por essa ou aquela pessoa. Às vezes somos recusados, as pessoas não se atraem, não se agradam de nós e recusam a nossa aproximação, e outras vezes somos nós que recusamos a aproximação de alguém, porque aquilo não nos está fazendo bem, não é do nosso agrado, não há um casamento fluídico. Então, atraídos e recusados uns pelos outros é pela lei de afinidade. Simpatia e antipatia estão dentro dessa lei de afinidade. Por conta disso é que nós, então, atraímos ou repelimos alguém, favorecendo o quê? A aproximação ou o afastamento, responsável pelas reações afetivas decorrentes desse comportamento. Então, nos afastamos ou nos aproximamos de alguém, ou afastamos alguém de nós, ou atraímos alguém para nós, mas este movimento de um para com o outro terá sempre um efeito emocional, um efeito significativo que chega até nós. De alguma forma nós acabamos causando reações afetivas nas outras pessoas e as pessoas também em nós. Isso tudo decorrente dessa lei de simpatia ou antipatia fluídica que existe entre nós. Vamos lá, boa noite Célia, Thelma, Alexandra, boa noite Lúcia, Cazuco, Cleusa, Sandra, boa noite Brígida, sejam todos bem-vindos, Terezinha, sempre, como eu digo, alegria mesmo para nós por estarmos juntos aqui, esses coraçõezinhos positivos, mostrando o calor humano que está em nossos corações, embora as distâncias físicas. Mas eu gosto muito de uma frase que diz: os que amam jamais se separam. E é verdade, distâncias são só distâncias, não são separações. Os que amam estão ligados pelos laços do coração. É a questão da simpatia que nós estamos vendo aqui, que fala do nosso relacionamento humano. É uma questão de simpatia. Gil, Rosa, boa noite. Então, continuava a Joana de Ângeles analisando esta questão, né, das simpatias, da aproximação ou distanciamento, daquilo que nos agrada ou nos desagrada. Isso tudo gera, esse movimento de atração ou repulsão gera vários comportamentos entre as pessoas. Identificação de ideais e de sentimentos também aproxima as pessoas. Os mesmos ideais, as mesmas coisas, buscamos o mesmo ponto de reflexão, temos o mesmo interesse, seja religioso, filosófico, econômico, social. Isso nos aproxima de outras pessoas que têm desejos semelhantes ao nosso. Ou então, sentimentos, num sentimento de fraternidade ou solidariedade diante de um movimento, e lá vamos nós para ajudar e vamos encontrar outros dispostos e envolvidos no mesmo sentimento. É claro que isso gera laços de simpatia no relacionamento daquelas pessoas. Então isso acaba, a identificação de ideais e de sentimento aproxima as pessoas, produz afeições significativas que penetram nos escaninhos do ser, que pode perceber as dificuldades e problemas de que se revestem. Porque dificuldades e problemas todos nós temos, mas podemos então, com a ajuda de outros que têm o mesmo foco, o mesmo interesse, voltados pelo mesmo sentimento, conseguirmos enxergar isso e sermos ajudados nas nossas dificuldades momentâneas. Por isso, estarmos juntos é bom. Estamos sempre aprendendo e sempre ensinando. Todos nós temos algo a oferecer e temos algo de que carecemos receber para o nosso equilíbrio e a nossa melhoria. Márcia, boa noite. Del, Júlio, Mara, sejam todos bem-vindos. Aguarda-se benefícios imediatos das relações e muitas vezes é assim. As pessoas se aproximam da outra esperando atingir ou receber alguma coisa
alguma coisa importante. O juiz diz, quando o santo bate que é bom. Pois é uma expressão comum, né? O meu santo combinou com o dele, por isso que nós nos sentimos bem juntos. É interessante a gente ver como eu gosto especialmente desses ditados, ditos populares, porque eles surgiram pela sabedoria de alguém que, ao observar uma situação, cria uma frase que retrata aquela situação. Por conta disso, são muito verdadeiros e basta só que a gente preste bem atenção que vamos tirar bastante proveito. Então, Joana continuava a dizer desses benefícios que se aguarda das relações humanas. A afetividade inicial, num relacionamento, de imediato, deseja-se alguma coisa daquele relacionamento, aproxima-se por alguma razão da simpatia, do interesse, algo moveu para aquela direção. E surge uma afetividade. No relacionamento, a afetividade inicial, ela se esfria quando o desejo é receber algo em troca, ela se esfria quando uma não sofre-se uma espécie de decepção, não teve o retorno que desejava. Então aquele relacionamento, aquela amizade, aquela afetividade demonstrada de início se esfria, porque não teve a resposta desejada. Ao constatar, né, a diferença entre o que se pensava sobre aquela pessoa com a qual estamos nos relacionando pelos laços de afetividade e o que verdadeiramente ela é. Porque uma coisa é o que nós pensamos do outro e uma coisa é o que o outro é. Às vezes as pessoas se decepcionam e a decepção é sempre isso. A minha fantasia sobre o outro, a minha expectativa sobre o outro, o desejo de algo que rendesse aqui, né, que recebesse dessa relação um benefício qualquer, e quando isso não dá a resposta que eu desejo, há um esfriamento dessa relação e uma decepção muito grande. Na verdade, não é decepção com o outro, é decepção com as nossas expectativas sobre aquele relacionamento que estava sendo estabelecido. Cada ser humano é uma faixa de emoções e raciocínios, cada um de nós. É interessante observarmos isso, né? Cada um de nós vibra, mergulha, vive, se experiencia numa faixa de emoções e raciocínios. Por isso que de início nós lembramos, o que me emociona não necessariamente emociona o outro. Da forma como eu raciocino, não necessariamente o outro raciocina. Então cada um de nós é peculiar, é da própria pessoa e nem sempre conseguimos ter uma equalização das emoções ou do nosso raciocínio com outras pessoas que convivem nas nossas relações. E isso, essa diferença entre o que sentimos e como pensamos, né, são as nossas emoções e o nosso raciocínio, é razão de choques afetuosos, por pensar que o tratamento feliz é aquele que se aplica sem dar conta dos conflitos e sofrimento que os tipificam. Às vezes as pessoas acham que felicidade, né, que ter esse tratamento feliz com o outro é não ter nenhuma rusga, nenhuma diferença, é ser exatamente como o outro. Isso não existe. Nós vamos esbarrar nas diferenças do sentir, do pensar, do agir. E isso não implica que o relacionamento não seja feliz. Será feliz, respeitando as diferenças que cada um tem, compreendendo as diferenças que cada um tem, tolerando, superando, é que nós vamos conseguir então ter um relacionamento feliz. Por isso que ninguém pode prometer, e às vezes a gente vê, vou fazer você feliz. Ninguém faz ninguém feliz. Nós convivemos da melhor forma possível e isso dá um estado de felicidade para aquela criatura. Mas não tem como
eu promover a felicidade dentro daquela alma, porque depende de como ela sente, de como ela raciocina, de como ela age, de como ela vê. E isso eu não posso mudar. Então, nós temos que entender que sim, a nossa felicidade não é, que eu digo, não é um mar de rosas. Rosas também têm espinhos. E nós temos que compreender isso, né? O Gil diz, felicidade é ter capacidade de administrar bons e maus sentimentos, maus momentos. E é verdade. Há momentos mais difíceis, mais áridos, e há momentos de extremo prazer, de extrema alegria. Então nós conseguimos administrar isto, né? Conseguimos não dar mais importância àquilo que não é muito do nosso agrado, até olhando o tanto que existe de coisa que nos agrada, é que nós vamos ter esse estado de felicidade. As diferenças, diz a Lúcia, abrem portas para superações. É verdade, porque se eu não tiver diferença nenhuma, eu não tenho nada para superar. Então essas diferenças só servem para amadurecer o nosso relacionamento, a nós como seres em evolução, aprendendo a lidar com tudo e com todos. Continua Joana de Ângeles a nos dizer que o ego dispõe de uma face. Nós nos apresentamos, então existe um persona. Mas o self, que sou eu verdadeiramente, tem outra identidade, quase sempre oculta. Então tem esta persona que os outros veem, que a gente mostra, se prepara para mostrar, é educado para isso, obedece determinadas conveniências ou regras, enfim, intenções, e existe o eu verdadeiro, que é o self, é o íntimo, que as pessoas não conhecem. Muitas vezes nem nós conhecemos, às vezes a gente se surpreende com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos diante deste ou daquele fato. Quer dizer, nem nós nos conhecemos. Há uma outra identidade que não está sendo mostrada e quase sempre oculta mesmo, sem que se possa perceber. Portanto, diz Joana, o que agrada exterior, a embalagem, o papel de presente, o pacote, o que agrada o exterior nem sempre corresponde aos anseios do íntimo. Muitas vezes olhamos a embalagem, né? E compramos pela embalagem, mas o conteúdo não era do nosso agrado, o conteúdo daquilo que estava embalado não atendia às nossas expectativas. Vamos voltar aos ditados antigos, quem vê cara não vê coração. Jesus falou, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Ele mostrava essa condição do ser humano, que tem uma aparência, e às vezes nós nos encantamos com a aparência, mas o íntimo, a essência, não corresponde ao encantamento. E aí fica difícil o relacionamento. Então nós temos que ter atenção, que não é o que está na embalagem, nem na maioria das vezes, né, a embalagem não reflete o conteúdo. Na maioria das vezes. E não havendo um real sentimento de afeto, se não houver algo muito forte ligando essas pessoas, sentimentos verdadeiros, desfazem-se as amizades, porque não há eco. Então, desfazem-se as amizades e é muito comum surgir, em lugar da amizade, a animosidade. Até a questão de briga, dificuldade, a desconfiança e as reações nefastas. Às vezes a pessoa desfaz a amizade e sai falando mal daquele que outrora ela teve como amigo, mas que num determinado ponto do caminho algo não atendeu à sua expectativa e agora torce tudo aquilo ali. Sim, existem comportamentos dos nossos amigos que muitas vezes não nos agradam, nos feriram, assim como nós também devemos fazer
muita coisa que não agrada a todos, que às vezes fere, né, ao outro também. Mas nós podemos ainda assim ir dizendo, eu sei que fulano tem esse jeito de ser, mas ainda assim eu gosto dele. Ainda assim, eu acho que tem mais qualidades do que defeitos. Então nós temos que ter atenção com isso. Quer dizer, não é porque alguma coisa não correspondeu à nossa expectativa que nós vamos então sair por aí com esses comportamentos de animosidade, desconfiança, de reações nefastas. O pessoal aqui dizendo, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, quem vê carne vê coração. O Alexandre pergunta se nós não somos espelhos, né? Claro que eu enxergo no outro aquilo que eu tenho identificação em mim. Eu posso olhar para uma pessoa e dizer, nossa, essa pessoa é tão cínica. Eu acho cínica uma palavra tão pesada, tão complicada, mas é uma expressão. Então nós estamos usando como exemplo. Mas o que é ser cínico? Para que eu rotule o outro assim, eu tenho que saber o que é. Eu tenho que ter ciência disso em mim, para identificar no outro. Por isso que o outro se torna o nosso espelho. Porque aquelas coisas que eu começo a enxergar no outro é que eu tenho registrado em mim. E eu posso ter essa identificação hoje em mim, olhar e dizer que o outro é uma pessoa cínica, e hoje não estar mais alimentando esse comportamento em mim. Mas eu tenho registro. Eu estou lutando, estou superando, coloquei os freios e os limites, procuro não agir mais assim, mas conheço. Conheço, por isso que eu identifico. Por isso que conviver é uma arte, não é fácil, mas é extremamente proveitoso. Que a gente comece a se identificar dentro desses quadros para poder melhorar a si mesmo, usar como medida para o seu próprio comportamento. Então continua Joana de Ângeles nesse capítulo, e nós vamos dizendo boa noite Eliana, Edith, Regiane, que nós não cumprimentamos esse pessoal que chegou depois, acho que nem a Lúcia eu cumprimentei, mas boa noite a todos. Continua Joana dizendo, todos os seres humanos necessitam de amparo e afeição. Todos, não excluiu ninguém. Todos os seres humanos necessitam de amparo e afeição. De alguém que dê sustentação diante da dificuldade, diante da fraqueza, diante do momento, precisamos. E afeição. E afeto é ter olhar em direção, é ocupar-se, é procurar colocar algo de bom, né, na demonstração. E ela alerta, porque ninguém existe completo e ninguém é autossuficiente. É um alerta para nós. Nenhum de nós que está aqui é um ser de perfeição plena. Nós somos seres perfectíveis, cada um trabalhando a própria perfeição, a própria evolução. Não estamos prontos ainda, somos seres em fazimento, estamos nos fazendo melhores, ser conscientes e dispostos. Vamos nos fazendo criaturas melhores, mas ninguém existe completo, porque se estivesse tão completo não estaria mais nesse planeta. Não teria necessidade de estar matriculado nesta escola, já estava diplomado. E também ninguém é autossuficiente, todos nós dependemos uns dos outros. Por mais que a gente diga eu não preciso de ninguém, precisa. A roupa que a gente veste não foi confeccionada por nós, na maioria das vezes, e se confeccionada por nós não tecemos os tecidos, as lãs, não fomos lá.
né? Para tirar das ovelhas ou para fazer fios sintéticos e adquirir. Precisamos. O alimento que chega à nossa mesa, alguém plantou, alguém colheu, alguém sacou, alguém comercializou para chegar à nossa mesa. Então, por menos que a gente queira, nós somos seres necessitados uns dos outros, porque não somos autossuficientes mesmo. E isso nós estamos falando em coisas materiais. Que dirá nas coisas do conhecimento, que precisamos da ajuda para entender isto ou aquilo, que dirá para as coisas da alma, os sentimentos melhores, nós não nos bastamos. Quando Jesus colocou, ama, como ontem nós vimos, né, o primeiro mandamento da lei, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, na medida em que eu vou desenvolvendo o amor, vou me tornando autossuficiente neste amor, é que eu estou me bastando, é que eu tenho para oferecer ao outro. Mas eu preciso dessa troca constante de energias e vibrações. Aí Joana vai nos falar então que por conta de toda essa necessidade nossa de amparo, de afeição, por entendermos que não somos, não estamos completos, não estamos planificados e não somos autossuficientes e precisamos do relacionamento humano, ela então nos diz da tolerância, que é um grande elemento para a boa convivência. Então, diz ela, a tolerância é indispensável para a compreensão e a bondade, a fim de diminuir o choque de desidentidade. Não há uma identidade, uma igualdade de identidade, existe uma diferença, uma desidentidade. Estamos nos colocando às vezes até em terrenos opostos. E a tolerância auxilia com os recursos da lealdade mediante os impulsos da ascensão e da caridade. Veja que é interessante, então, porque a tolerância é uma virtude que nós precisamos desenvolver, porque ela vai nos ajudar a ter compreensão da vida dos outros e a desenvolver a bondade, porque compreendendo as limitações, nós podemos agir com mais humanidade para com o outro. E evitamos esse choque de comportamentos, de pensamentos adversos que nós possamos ter. Além de que isso auxilia com os recursos da lealdade, né? Auxilia esse bom relacionamento, auxilia a ascensão e a caridade. Invariavelmente, exige-se conduta irrepreensível daqueles que se fazem amigos, sem que a tenhamos ilibada. Nós não temos uma conduta irrepreensível. Às vezes, muitas pessoas dizem, pisei na bola, dei um fora, quer dizer, fiz errado, não tive a melhor conduta possível. E às vezes queremos exigir dos outros esta conduta 100% irrepreensível, quando nós não temos assim. Então, exigimos. E acreditar-se melhor e censurar o outro por pensar que é melhor, né? E censura, não vai levar à frente um bom relacionamento. Não vai. O outro tem lá uma conduta que não me agrada, naquele momento não foi a melhor que a gente desejava, mas aí a gente aponta o dedinho e vai às falas, e isso não leva a um bom relacionamento. É indispensável um relacionamento equilibrado. Sim, não foi legal aquilo, não era essa a resposta que eu desejava. Tá bom, essa pessoa tá com essa falha, mas eu não preciso por isso me tornar agressiva ou demonstrar que a distância entre nós é tão grande, eu sou tão maravilhosa e aquela pessoa é tão pequena.
Nada disso precisa ser demonstrado. Não há a menor necessidade, isso só distancia, isso só coloca barreiras entre as pessoas. Vai Joana nos falar, porque tudo isso ela falou do relacionamento na sociedade, no geral, quando estamos compondo o nosso rol de amigos. Mas ela vai falar do relacionamento na família também. E dizendo que na família inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável. Então está lá, na família nós vamos começar, ali se inicia a aprendizagem de relacionamentos para uma convivência saudável. E nós costumamos dizer, né? Ah, fulano fez isso assim, assim, da família. Ah, mas é meu irmão. Então, deixa passar, depois a gente, se Deus quiser, eu vou torcer que ele se ajeite, vou pedir ajuda para ele. Então nós damos as desculpas, porque é da família, e continuamos procurando conviver em harmonia, mesmo com a dificuldade que aquele um apresenta. Então esse núcleo primeiro nos ensina esse exercício de ter esse olhar de compaixão, de entendimento, de maturidade e de procurar ter a condição de viver em harmonia, ainda com todas as diferenças e dificuldades que nós estejamos portadores. Então, por isso diz que ali na família inicia-se a aprendizagem dos relacionamentos que produzem convivência saudável. Porque quando nós aprendemos isso em família, a educação no lar, para a harmonia, nós vamos estender para fora do lar. A criança que aprende isso, ela vai crescer e vai levando consigo este aprendizado para a vida toda. As diferentes fases do desenvolvimento orgânico e emocional que vivemos dentro da família, dentro do lar, nessas diferentes fases, né, do desenvolvimento orgânico, passando da infância, puberdade, adolescência, a juventude, a maturidade, a senilidade, dentro de grupos familiares. Tudo isso mexe com o nosso organismo, e nosso organismo está respondendo na sua mecânica a cada uma dessas fases da vida. Mas além da questão física, que responde por estas fases, nós vamos ter também as questões emocionais. Em cada uma dessas fases, o nosso emocional ele se altera. Ele se altera de uma fase para outra, ele sofre, as pessoas, é a influência dos hormônios que mexem com o emocional. Tudo está relacionado e nós não podemos descartar nada disso. Mas o nosso emocional também se altera ao longo do tempo. E por conta dessas mudanças de fase e mudanças orgânicas e emocionais, nós vamos adquirindo hábitos mentais de cooperação e de reproche que trabalha para as condutas posteriores no meio social. Então nós vamos tendo mudanças, formando hábitos mentais de cooperação, porque cooperamos em casa, cooperamos com a família, cooperamos na estrutura da casa. Por isso é bom que a criança aprenda, tenha lá a responsabilidade com suas tarefas, seus afazeres, seus pertences, porque tudo isso ela está entrando no espírito de colaboração para que tudo fique bem em casa. E assim ela vai conseguir levar isso para a fase adulta, para a vida em sociedade. E a questão do reproche, que é a questão do comportamento que ela aprende, o melhor comportamento que ela aprende, que vai levar para condutas posteriores no meio social. Claro que existe, junto da questão familiar e dessa educação no lar, essa formação educacional que o lar pode oferecer, e sempre oferece, seja em qualidade boa ou em qualidade ruim, mas ele estará sempre disponibilizando conteúdos de aprendizado àquele que está ali como membro da família.
Mas existe também a educação formal, que nós vamos receber nessas fases, seja da infância, da puberdade, da adolescência, adulto, até a senilidade. Nós estamos aprendendo sempre. Sempre, nós estamos sempre aprendendo. Então existe uma educação formal que se encarrega da cultura e do entendimento, com largueza para a socialização e convívio compensador. Então a nossa educação formal, que nos ajuda a ter conhecimento, a amealhar cultura de vida em sociedade, que vai nos ajudar na socialização com o ambiente e um convívio compensador, quer dizer, com boas experiências de relacionamento. Isso aqui é interessante, por exemplo, quando nós vamos viajar para um país estranho ao nosso, um país diferente. Normalmente, e as pessoas que não fazem deveriam fazer isso, mas normalmente você se informa, as próprias agências de turismo costumam reunir aquele grupo que vai viajar para esse ou aquele lugar e orientar, então fazer essa educação formal. Olha, neste país o tipo de vestimento é assim, o tipo de cumprimento é assim, você não pode ter esse comportamento que você está acostumado aqui no Brasil, você tem que usar essas palavras, orienta-se, isso é uma educação formal. Para quê? Para que ao chegar naquele país você consiga se socializar com aquelas pessoas que ali estão da melhor forma possível, e que e o convívio ali seja um convívio compensador e não de conflitos. Porque muitas vezes, por não saber costumes, não ter ciência da forma de entender a vida do outro e até um traço de falta de respeito, porque se você não sabe, fica quieto e observa, para ver como é que vai ser. Quando a gente não teve instrução suficiente sobre algo, fique quieto e observe, para adquirir elementos a fim de que consiga se enquadrar dentro daquilo daquela experiência de vida que estamos tendo. Então existe uma educação formal, independente do lar, a educação do lar, existe uma educação formal ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida. Toda hora estamos aprendendo para poder nos relacionar de forma mais saudável, mais equilibrada com as outras pessoas também. Bom, vamos lá, Regiane, Cidinha, Thaís e Rodrigo, sejam todos bem-vindos. Sempre a nossa alegria porque estamos juntos. Eu vi Sebastiana, parece que eu não tinha cumprimentado, mas a gente vai olhando os amigos aqui e conversando um pouquinho com cada um. Então nós recebemos essas educações, seja na escola, seja nos meios que nós podemos ter acesso. Existe uma educação formal que vai se encarregando dessa cultura que nós vamos adquirindo e vamos entendendo a forma de nos socializarmos mais com as outras pessoas para ter um convívio compensador. Então tudo isso, quer dizer, Joana fez primeiro um painel do nosso relacionamento na sociedade, na família, que são os dois núcleos primeiros de experiência que nós temos. E como a vida se apresenta para nós, como os outros se apresentam para nós, como nós nos apresentamos para os outros. Agora ela vai levar isso aí para o lado do Evangelho de Jesus. Ela vai nos dizendo ali que o Evangelho de Jesus é um completo tratado para realizar a formação de caráter social do ser humano. É um livro de receitas. O Evangelho de Jesus é um livro de receitas de bom proceder, de como podemos viver da melhor forma possível, com mais harmonia, com mais entendimento, seja com as leis de Deus e com as outras criaturas que estão conosco na caminhada. Jesus veio nos ensinar isso, a vivermos em paz, em harmonia,
em equilíbrio, respeitando todas as leis, tendo os nossos pontos de vista, respeitando os pontos de vista alheios, entendendo a vida. Então, essa é a proposta do Evangelho de Jesus. E quando trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, então, nós temos um livro de receita. Vamos produzir a receita onde? Ou vamos aviar esta receita onde? No íntimo de nós mesmos. É no foro íntimo que nós vamos pegar essa receita e vamos traduzir e fazer a composição que ela nos indica no nosso próprio interior. Então ele vem para iluminar o nosso interior. Iluminar é afastar as trevas da ignorância. Vem nos mostrando tanta coisa que vai fazendo com que a gente abra os olhos. É aquela candeia colocada sobre o alqueire para que ilumine muitas criaturas no mesmo ambiente. Então, quando trabalhado desta forma, no esforço individual para a própria iluminação, proporciona à pessoa instrumentos hábeis para o crescimento intelecto moral necessário à evolução. Dá ao ser humano as ferramentas necessárias para esse desenvolvimento intelecto e moral do ser humano, que ele tem como necessidade para galgar mais um degrauzinho na evolução terrena. As máximas do Evangelho, constituídas de diretrizes edificantes, porque todo o ensino de Jesus, ele vem para edificar este homem de bem. Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o capítulo O Homem de Bem, que é aquele exatamente que cumpre todas essas orientações de Jesus no seu código de moral. E não propõe, o Evangelho de Jesus não propõe recusa de amor e bondade em qualquer circunstância. Nós vamos ver os testemunhos de Jesus no campo do amor e da bondade para com todas as criaturas, para com todas que dele se aproximavam. Ele usava da bondade, usava do amor. Quando é que Jesus disse para os seus que não permanecessem onde eles não seriam bem recebidos? Foi quando ele pediu que eles saíssem 2 a 2, espalhando a boa nova. E que se eles chegassem em uma casa, em um local, e ali naquele local ele não fosse bem recebido, quer dizer, a sua palavra não fosse aceita, ou que ele estava propondo levar, que ele saísse e batesse até o pó das sandálias. Ele não disse que era para ele brigar com o outro, para que o outro entendesse o que ele estava falando. Ele não disse que era para massacrar o outro, porque o outro, ele levou uma ideia nova e o outro não estava aceitando. Ele fez a parte dele, levou, o outro não aceitou, também é amor e bondade afastar-se, sem briga, sem discussão, sem nada disso. E ele diz, bata o pó das sandálias. Nós já vimos essa semana a respeito disso. Qual é o pó das sandálias? Pó são os resíduos daquele local. Mas não é do local físico, são os resíduos da situação vivida. Porque às vezes a gente se afasta, né? Não é aceito, você se recolhe, você não vai brigar por causa disso, mas fica remoendo. O pó da vivência daquela situação está ali, grudado. Não te permite ir adiante liberto. Vai adiante arrastando aquele peso, preso ainda àquela situação anterior. Então nós precisamos aprender isso, a nos desvencilharmos desses grilhões que nos prendem, ou que nós mesmos que nos prendemos aos outros na intenção de que queremos que o outro entenda. Vamos entender nós, de que nem sempre seremos entendidos pelos outros. O Alexandre diz que acha o Evangelho reconfortante.
Ele é reconfortante, mas ele é sobretudo, eu costumo dizer, o Alexander, de que a doutrina espírita, de início, ela é confortadora, que seria essa expressão do evangelho reconfortante. Ela é confortadora. Mas à medida que nós vamos conhecendo, ela vai se tornar incomodadora. Porque ela começa a cutucar em nós pontos nevrálgicos que nós precisamos mudar. Então, de início, sim, as palavras de Jesus são muito reconfortantes, fortalecem e são confortadoras para o nosso coração que naquele momento está fragilizado. Mas se nós começarmos a atentar bem para o que foi falado naquele momento, nós vamos perceber e aquilo vai começar a nos incomodar, que nós vamos ter que tomar alguma providência, tomar alguma posição diferente. É a consciência que desperta, sim. Desperta porque até então ela estava muito quietinha e olha, coitadinho de mim. Aí vem, passa a mão, tudo bem, vamos lá, tenha força. Só que daqui a pouco você começa a tomar, a consciência começa a despertar diante daqueles fatos e aí nós vemos que a situação é diferente, né? Que nós precisamos fazer diferente. Hoje, o Sérgio, marido da Lígia, o Sérgio Baracho, nos mandou um videozinho de um momento, uma narrativa de Chico Xavier no Pinga Fogo. Eu gosto muito desse momento que Chico era muito bem-humorado, né? Ele era muito alegre. E ele é aquela história do avião, que ele está no avião e que o avião começa a ter uma pane. Então, as pessoas começam a gritar, desesperadas, estão na certeza que aquele avião vai cair, né? Vai cair. E o Chico também está lá no meio, quando ele vê todo mundo gritando daquele jeito, ele disse que ele também começou a gritar, igual todo mundo. Quer dizer, a gente tem um comportamento coletivo. E ele entrou naquele comportamento coletivo dos gritos e tinha um padre orando, pessoas pedindo a Deus e ele, valei-me, Nosso Senhor, valei-me, nós vamos todos morrer. E ali desesperado, quando aparece Emmanuel. Então, é aquilo que estou dizendo, de início, Emmanuel foi o quê? Confortador. Então, Emmanuel diz, o que está vendo, Chico, né? O que está vendo? E ele disse assim, o avião vai cair, Emmanuel, nós vamos morrer. Olha que isso aqui, coisa horrível, você está vendo que nós vamos... Mas tá, então é isso que vai acontecer, mas calma, se comporte, né? E ele diz às pessoas assim, olha, o Chico Xavier está ali, ele fala com os espíritos, quem sabe ele consegue que os espíritos ajudem e o avião não caia, né? E ele então, Emmanuel diz, e o Chico, por um momento tinha parado com a gritaria, com aquele comportamento de histeria coletiva, e ficou confortado a presença de Emmanuel. Mas num ponto as pessoas começaram a gritar, ele começou a gritar de novo. Emmanuel disse, bom, Chico, já que vamos morrer, que você vai morrer, que o Emmanuel já estava morto, já que você vai morrer, então morra com educação. Aí é incomodador. A presença, Chico, o que está acontecendo? Tenha calma, confie em Deus, era confortadora. Mas quando ele é chamado a atenção para um comportamento diferenciado por tudo que ele já sabia da imortalidade da alma, ele estava vendo espíritos, ele conversava com os espíritos, sabia que ninguém morria, que seria só uma questão de corpo físico. Então Emmanuel disse assim, então morra com educação. E o Chico narra nesse vídeo que aí ele parou, pensou, mas continuou gritando. Porque ele disse assim, eu não sei como é morrer com educação. Veja que nós temos esses comportamentos. Isso era Chico Xavier numa narrativa dele lá no Pinga Fogo. Que é muito interessante a gente ver a doutrina de Jesus, né? O cristianismo do Cristo, que é o cristianismo, a doutrina dele, que nós chamamos cristianismo, né? A doutrina, os postulados dele são confortadores, mas são iluminadores de consciência. E aí passa a incomodar a consciência que está despertando. A consciência que está despertando e que fica incomodada, porque quem está adormecida não se incomoda.
Mas aquela que começa a despertar com a nova orientação, ela vai se incomodando porque ela está percebendo o que ela tem que mexer, o que ela tem que mudar. Então, a doutrina espírita também, com seus ensinos, ela é atitude confortadora de início, mas depois incomodadora. Nós temos que ter atenção com isso, né? Então aqui continua Joana de Ângeles a nos dizer a respeito do nosso comportamento diante do Evangelho. As parábolas do Evangelho, nascidas no cotidiano, são histórias vivas que ensinam e propiciam os tesouros da generosidade, da contribuição, de exemplos ímpares em favor da harmonia e do crescimento moral. Jesus usou as parábolas. Jesus tem tipos diferentes de falas para públicos diferentes, para criaturas com cultura diferente, maturidade diferente. Ele usa, o extremo da pedagogia fantástica, né? Que é capaz, o mesmo mestre, de diversificar a tal ponto que vai usar a linguagem adequada a cada criatura. Então, ele diz ali para nós, né? De que, a Joana diz, suas parábolas nascidas do cotidiano, porque Jesus pegava um fato. Ele estava andando, caminhando, tinha uma cena, um acontecimento, estava ali num momento de alimentação junto de outros. Ele pegava aquele fato, sobre aquele fato ele construía uma história com a moral que as pessoas deveriam perceber, porque eles tinham esse hábito de encontrar a moral de uma história. O povo tinha esta prática, era um costume, né? Tinha uma historinha e as pessoas tinham que encontrar a moral. Jesus fazia a mesma coisa. Então, para uma determinada pessoa, ele fala de um jeito. Para outra pessoa, ele fala o mesmo ensinamento de outro jeito. Por exemplo, tem uma pequena história de que Jesus estava reunido com os seus e eles estavam fazendo uma refeição. E era até uma questão da educação na família que veio à tona. Então Jesus olhou para um deles e chamou, eu vou fazer aleatório aqui, por exemplo, Pedro, o que é que faz o pescador para levar o seu pescado ao mercado? Então Pedro disse assim, mestre, ele seleciona os peixes que não servem, ele seca, ele distribui, ele vende mais barato e só vai para o mercado o peixe bom, perfeito, que vai alcançar um preço bom. Aí pergunta, André, o que é que faz o oleiro com o que ele produz? Mestre, ele escolhe o barro, ele amassa bem o barro, ele produz os vasos, as telhas, os utensílios, depois ele leva ao cozimento e só vai para o mercado aquelas vasilhas que estão adequadas para o uso. Aquelas que tiverem pequenos defeitos ou não estiverem de acordo, ele descarta ou ele vende mais barato, ou ele deixa para alguém usar. Perguntou lá, João, e o marceneiro, o que ele faz? Mestre, ele usa do machado, ele vai usar da serra, ele vai trabalhar a madeira para produzir bancos ou mesas, enfim, ele vai produzir da melhor forma possível para levar ao mercado. Se não ficar bom, ele reserva de lado, mas ele não vai alcançar valor no mercado, ele não leva. Jesus disse sim, assim também é a criança, é o ser dentro da família. Ele precisa receber na família todas essas ferramentas que o tornarão algo precioso lá no mercado da vida, na sociedade. Então a criança é como o vaso, é como o peixe, é como aquele utensílio de madeira que precisa ser trabalhado pelos seus, valorizados,
aproveitados ao máximo a sua qualidade, para que ela possa ir para o mercado da vida e ter um bom preço ou ser ali avaliada como algo precioso. Caso contrário, ela não servirá para esse convívio. Então Jesus usava desse cotidiano de cada um para fazer com que a própria pessoa raciocinasse sobre aquilo que ele estava querendo demonstrar, dizer a eles. Era uma forma que ele tinha de falar. Então as suas histórias vivas, que ensinam e propiciam os tesouros da generosidade, da contribuição de exemplos ímpares em favor da harmonia e do crescimento moral. Por isso que ele disse que a mesa que dá o pão também dá a educação. Falava do evangelho no lar, da importância desses ensinos dentro do lar. A mesa que dá o pão dá a educação. Quer dizer, o núcleo familiar dá essa primeira educação que Joana estava falando aqui. Então, essa é a boa aplicação dos ensinos de Jesus que nós podemos fazer. Depois a Joana vai falar então das conquistas da ciência, que são preciosas. Tudo que a ciência puder trazer para nós, em termos de evolução, tecnologia, possibilidades materiais de vida melhor para todos, isso é tudo precioso, mas sem a vivência do amor fraterno, diz ela, o vazio existencial assinala a existência e leva à solidão, leva a pessoa à solidão. Tudo eu posso dispor de todas as possibilidades de ciência na minha casa. Ela pode ser uma casa tecnológica, fantástica, mas pode haver em meu coração um vazio existencial enorme se eu não tiver uma vivência fraterna com outras pessoas. As coisas só não satisfazem, não preenchem aqueles sentimentos que o outro ser humano pode nos oferecer. E assim leva à solidão, à soberba de considerar-se melhor, mais astuto, mais lúcido, capaz de tudo fazer e de tudo imitar. Mas não satisfaz interiormente a pessoa. Então as conquistas intelectuais, tanto como as conquistas da ciência, as intelectuais, diz ela, não abandones ou desconsideres as excelentes lições da Boa Nova. Conhecer os ensinamentos de Jesus são importantes, porque eles permanecem insuperáveis em confronto com as escolas filosóficas, que parecem apaziguar o ser, mas que anestesiam nos sentimentos e dão brilho exterior, sem conteúdo de harmonia. Por isso que o Alexander disse, o evangelho é reconfortante. Ele preenche. Ele não é só um conteúdo de conhecimento, de uma filosofia diferente, onde a gente vai aí recitar todos os versículos e capítulos e citações bíblicas, sem que isso tenha tocado o nosso coração. O importante do evangelho é exatamente tocar o nosso coração para que não tenhamos apenas esse brilho exterior sem conteúdo de harmonia com as outras criaturas. A função dos ensinos de Jesus é fazer com que verdadeiramente vivamos em harmonia com os 8 seres da sociedade que estamos nos experimentando nesse instante. Gente, nossa hora voou. Nem deu para nós terminarmos esse capítulo 6, falando da convivência que Joana de Ângeles nos traz. Mas, se Deus quiser, a semana que vem nós continuaremos. E hoje, encerrando a nossa semana, e já que nós temos que aprender a arte de conviver bem, concorde os ensinos de Jesus, que é da lei do amor, a prática da lei do amor, nada melhor do que a prece de Francisco de Assis, a prece da paz atribuída a Francisco, que é para que todos nós aprendamos e coloquemos como meta da nossa vida, já que nos dispomos a observar os ensinos de Jesus, que nós tenhamos a condição de dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os lares sejam agraciados com a bênção da paz, que as consciências dos líderes religiosos do planeta sejam agraciados com a bênção da paz, que a consciência dos líderes políticos do planeta sejam agraciados com a bênção da paz. Enfim, que a paz se faça entre nós, hoje e sempre. E até segunda-feira, se Deus quiser.